Ei, Deus tem algo a dizer a você agora. Você já se perguntou como tudo começou, como a criação do mundo, como os primeiros humanos e como a história da salvação? Então é hora de descobrir. O livro de Jó é a história de um homem que vivia uma vida plena, mas então foi levado à escuridão. Mas Deus não o abandonou. Ele nos mostra que mesmo quando as coisas parecem ruins, Deus está sempre presente. O livro de Gênesis relata a criação do mundo, como Deus fez o universo, os animais e finalmente os humanos, uma história de amor e dedicação. O livro de Números conta a história dos israelitas que saíram do Egito. Eles eram um povo mudo e cego até que Deus os libertou e começou a falar com eles, uma história de fé e resistência. O livro de Josué é a continuação da história dos israelitas no território prometido, onde enfrentaram muitos desafios, uma história de vitória e derrota. O livro de Juízes narra como os israelitas continuavam a tropeçar, não se lembravam de Deus e foram abandonados. Mas quando lembraram, Deus voltou a ajudá-los, uma história de arrependimento e redenção. O livro de Juízes também descreve um homem escolhido por Deus para liderar o povo, justo, porém rejeitado pelos israelitas, uma história de justiça e compaixão. O livro de Samuel relata a história do primeiro rei de Israel, que fez muitas coisas boas, mas também cometeu erros graves. Deus o condenou, mas ainda o amava, uma história de amor e punição. O livro de Reis descreve como os israelitas estavam sempre tropeçando. Não se lembravam de Deus, foram abandonados, mas ao lembrar, Deus os ajudou, uma história de arrependimento e redenção. O livro de Josafá conta a história de um rei que fez tudo certo, seguiu a lei de Deus, não permitiu o sacrifício de crianças e liderou seu povo com justiça, uma história de compaixão e sabedoria. O livro de Isaías traz a profecia de um homem chamado Isaías, enviado por Deus para pregar a palavra do Senhor, uma história de salvação e renovação. O livro de Jezabel narra a história de uma mulher que fez o mal no reino de Israel, pactuou com ídolos, matou profetas e sofreu graves consequências, uma história de perigo e castigo. O livro de Esther descreve a história de uma jovem escolhida por Deus para salvar seu povo, corajosa e astuta, e recompensada por Deus, uma história de amor e proteção. O livro de Daniel relata a história de um homem levado ao palácio do rei babilônico, profeta que enfrentou reis que não queriam saber de Deus, uma história de fé e resistência. O livro da Xangreja fala de um rei que fez tudo certo, aplicou a lei de Deus, proibiu o sacrifício de crianças e liderou seu povo com justiça, uma história de compaixão e sabedoria. O livro do primeiro de Abraão conta a história de um homem escolhido por Deus para liderar sua família, corajoso e leal. Recompensado por Deus, uma história de amor e dedicação. O livro do segundo de Abraão continua a história de Abraão, homem justo, porém rejeitado pelos israelitas, uma história de justiça e compaixão. O livro do Gênesis dos patriarcas continua a história de Abraão, Isaac e Jacó, três homens escolhidos por Deus para liderar sua família, uma história de amor e dedicação. O livro de Abraão descreve um homem escolhido por Deus para liderar seu povo, que fez muitas coisas boas, mas também cometeu erros graves. Deus o condenou, mas ainda o amava, uma história de amor e punição. Repetições dos mesmos trechos foram mantidas conforme o texto original, porém com pontuação e ortografia corretas.